Sim, André. Você tá muito empolgado, cara. Muito. Por quê, André? Porque eu não sei. Só sei que a gente tá aqui gravando e o meu dia é melhor com você, André. Que bonitinho, cara. É isso aí, cara. Muito bem. Direto, curto, vamos ser bem diretos aqui. Trabalho remoto. O que isso te lembra, André? Eu. Exatamente. Bicho, trabalho remoto. Eu não trabalho remotamente. Você é o cara que trabalha remotamente, né? Tem um tempinho, cara. Tem um tempinho? Tem. Quantos anos? Mais de 3 anos. Mais de 3 anos, André. Você é um veterano. Eu nem sei mais como é que é esse negócio de ficar pegando ônibus pra ir trabalhar. Exatamente. Você acorda, você tá no seu trabalho, André. Exato. Você dá, sei lá, uns 5 passos. Não, primeiro eu tomo banho, troco de roupa. E sim, isso é uma coisa que nós temos que falar, André. Sim, vai mais pra frente. A dinâmica de uma pessoa que trabalha remotamente. Sim. Quais são os mistérios? O que comem? O que fazem? Como dormem hoje? No Sem Pedágio. Muito bem. Me conte, por favor. Aconteceu uma coisa recentemente com você, né, André? Qual parte? Qual parte delas, né? Uma tal viagem que você fez aí. Sim. Essa parte. Essa parte. Você acha que vale a pena começar por ela? Você que sabe, cara. Por favor, certe. Então, recentemente, há 2 semanas atrás, na verdade, eu estava em Toronto. Avance. Eu, André. Jovem André. Eu, André. Quem diria? Quem diria? Quem diria? Diretamente de Jardim da Penha. Atualmente Jardim Camburi. Atualmente Jardim Camburi, só que você nasceu em Jardim da Penha, não? Não, eu cresci na Serra, pô. Diretamente da Serra, É cara. verdade. Pior ainda. É verdade. Eu não sei. Que isso, cara? A galera da Serra tá bombando aqui no nosso podcast, velho. Melhor ainda no sentido de que é uma ascensão maior ainda. Então tá bom. Eu jurava que você tinha nascido aqui em Jardim da Penha. Mas enfim, o senhor estava em Toronto. Isso. Mas você não foi a trabalho. Fui trabalho. Mas seria trabalho, André? Sim, ué. Trabalhar? Ué, minha empresa pagou. E eu fui pra um evento relacionado à plataforma que a gente usa. E aí lá você fez o quê, André? Muitas coisas. A questão é que... Bom, a empresa me convidou e foi muito engraçado porque o meu chefe me mandou mensagem no Slack. Slack é um aplicativo de mensagens. Principalmente pra grupos, empresas, essas coisas. Pra quem tá ouvindo isso, entenda que o André, ele é um cara, ele é da nova geração, assim, entendeu? Sempre todo mundo que conversa com ele chega assim, o que você faz? Tal, eu trabalho remotamente, tal, trabalho pra uma empresa, tal, do São Francisco, é isso? Não, de Canadá. Do Canadá. mesmo. Então, aí, não sei o que, nossa, que legal, ele é o cara da nova geração, ele vai falar um monte de coisa que vocês não conhecem e tal, enfim. Que isso, cara, você tá botando muita pressão em mim. Muita pressão? Muita pressão. Mas podcast é pressão, cara. É verdade. É igual cinema. Podcast é coisa séria. Enfim, aí a empresa onde eu trabalho, meu chefe mandou mensagem no Slack, Sim. que é esse aplicativo de mensagens mais específico para trabalho ou, assim, grupos, enfim, essas coisas mais pro profissional, digamos assim. Sim. E aí ele mandou mensagem, eu loguei no Slack, já tinha mensagem dele falando: então, André, a gente queria que você viesse para o Canadá, pro Shopify Unite, que vai acontecer no início de junho. Início não, final de junho, metade de junho, sei lá. Enfim, o tempo tá passando muito rápido, cara. Foi metade de junho. Foi metade de junho. Verdade. Caraca, é verdade. É porque passa muito rápido. Ok. Enfim. E aí, enfim, ele falou, tipo, mas se você não quiser vir, tudo bem, assim, você não é obrigado a vir não, tá? Não. Eu tenho que... Deixa eu checar minha agenda Eu tenho aqui. que ver aqui, né? Poxa, que pena, né? Bem nesse momento eu tinha uma viagem já marcada pra Londres. Acho que eu não vou poder ir. Poxa, talvez até você tinha... eu tenho que ir pra Cachoeiro com a minha namorada visitar Olha minha só, sogra. não fica zoando Cachoeiro, nem a minha namorada. Ai. Bruna, te amamos. Eu amo bastante. Aí... Que fofo. E foi engraçado, a gente fez um episódio aqui sobre morar sozinho e de perrengues e tudo mais. Quem está acompanhando o podcast... Tá ligado? Sim, né? Só um recado. E aí, em um desses problemas que eu tive, eu não lembro qual exatamente, mas foi um desses problemas que eu tive de morar sozinho e tudo mais, que a gente contou nesse episódio. Eu tava, tipo, no ápice desse problema, nesse dia que ele mandou mensagem. Então foi tipo assim... Sim. Ah! Eu lembro. Ah! Eu lembro, na verdade,
quem é amigo do André teve que ouvir durante vários dias, semanas que ele ia pro Canadá com tudo pago pela empresa. Mas você sabia Olha que eu só, fui pro Canadá? olha só, Eu né? achei que eu nem tinha te contado, Nossa cara. senhora, né? Fefe, por favor, você tinha que estar aqui. Enfim, foi convidado, aceitou. Todo o planejamento foi feito, que eu lembro que Isso. seu quadro, não tem como, o pessoal não pode ver, né? Porque tem um quadrinho aqui no quadro dele. É porque agora tem coisas pessoais aqui, é bom não É mostrar. verdade. E, enfim, tinha todo um cronograma, as coisas que você tinha que pegar, isso aqui. Então, aí, aliás, é muito engraçado, tipo, eu nunca tinha viajado por empresa na minha vida, e eu tenho certeza que o procedimento de empresas comum seria diferente do que foi com a minha, que foi tipo, vê aí seu visto, se precisar de algum documento a gente te ajuda, mas vê aí seu visto, e a parte boa é que eu já tinha visto americano, então, pra você ir pro Canadá com visto americano, tipo, o meu, entre aspas, visto, a minha autorização pra ir pra lá saiu em 5 minutos pela internet. Massa, Foi, tipo, muito rápido. massa. Inclusive, um colega meu que foi chamado pra ir também, ele não pôde ir pro evento, porque ele é sérvio e ele não conseguiu tirar o visto a tempo. Entendi. Isso é uma coisa até interessante a gente comentar, que é como você trabalha pra uma empresa, né, de fora, você conhece, né? Acaba que a gente conversa com o pessoal daqui, a gente já sabe, quem é brasileiro sabe como é que as coisas aqui podem ser um pouco mais difíceis, né, de conseguir, e com a sua empresa foi com uma comunicação muito fácil, né? Sim. Foi muito tipo assim, vê aí, o que você tem? Não, eles mandaram eu escolher os voos que eu queria pegar Entendi. e aí me deram reembolso depois. Claro, sim, e deixando claro, existem empresas e empresas, né? A sua empresa já é uma empresa meio consolidada, né? Não é toda empresa que tem essa desenvoltura pra poder, né, deixar você até escolher liberdade, essa liberdade, vamos Isso. deixar. Mas, assim, no seu caso, foi mesmo com essa liberdade, eu acho que foi. Eu vi que as coisas se resolveram muito fácil. Tipo, você falou, talvez eu vá. Aí passou um tempinho, já vi tudo, eu vou. Eu falei, mas já? É isso? Ok, massa. Show. E aí, enfim, marcado. Só teve a obrigação de embarcar, né, cara? Cara, não, tipo... no caso, eu te falei e eu falo com as pessoas quando alguma coisa boa... Porque eu gosto de falar com as pessoas que estão próximas a mim, é claro. Eu não vou postar no Instagram, tá ligado? Gente, eu vou... daqui a 2 meses eu vou pra Canadá e chega lá não dá certo. Oi, galera, tudo bom? Uma viagem marcada e tal. Porra. Puta viagem, Muita meu. viagem, meu. Então, mas tem gente que gosta de postar muita coisa. E apesar de... Eu até gosto, mas eu gosto de postar as coisas quando estão certas. Mas é verdade. Esse é o meu ponto. E são coisas bem pontuais, né? Tipo assim, um negócio, eu vou, valeu. Não, eu só postei coisa no Instagram quando eu tava lá. É verdade. Tanto é que teve gente que me pediu pra trazer coisa de lá. Como não, né? Coisa de Você brasileiro. acha que não ia rolar isso? Mas eu só tô falando isso porque pra você parece que foi rápido, porque eu falei, talvez eu vá. Eu falei, talvez eu vá, porque eu não queria dar certeza e depois dar errado, entendeu? Mas já tava, tipo, tudo mais ou menos certo. Se os documentos saíssem e tal, eu iria. Mas no geral foi assim, foram processos bem rápidos assim, né? Você foi verificando o que precisava, mandou o que eles pediram, ok, tá tranquilo, comprou, beleza, marcado, né? Eu vi que a passagem deu uma diminuída. Melhor ainda pra você. Pra eles, né? Melhor no ainda caso, pra eles, é verdade. Enfim. E aí, outra coisa que eu pedi a eles e que eles fizeram, e que na verdade foi quase que uma sugestão deles, foi de uns dias antes, ou ficar mais dias depois e aproveitar pra visitar a cidade, que aí foi a parte melhor. Não a melhor parte, foi tudo muito legal, mas foi uma das partes legais, foi ter tido a oportunidade de visitar alguns lugares da cidade, porque eu cheguei antes do evento, né? Massa. E, bem, quem é amigo do André e tava seguindo ele, acompanhou as peripécias. Isso. E eu nem postei, eu tenho um monte de coisa que eu não postei, um monte de foto. Eu imagino. Do Pikachu, inclusive, nos lugares. Quem sabe, Quem viveu sabe. quem sabe, André. Isso. Pois é, e eu lembro que, bem, basicamente, sim, acho que a gente não precisa se alongar, né, nesse quesito da viagem, mas é legal falar que, por causa que eu tenho acesso remoto, né, e você foi, né, a mando de uma empresa de acesso remoto e participou de toda essa galera, né, de todos esses eventos. Isso. Qual é a empresa, basicamente, assim, que você trabalha, só para o pessoal ter uma noção, porque eu acho que pouquíssimas pessoas devem saber qual é a sua empresa.
Inclusive pessoas que eu tenho certeza que tem gente que me conhece que não sabe, assim, exatamente o que eu faço. É. Justamente porque eu não sou de postar tanto, tá vendo? Exatamente. E principalmente os seus amigos, que agora são meus amigos também, True. que ouvem o podcast aí, True. também merecem saber, cara, essa informação. Então, Resumindo. eu trabalho pra empresa que tá ali naquela meia. Que é minha, porque ele trouxe pra galera VIP, pros melhores amigos dos stories. Isso! Só pra Apesar eles. que tem muita gente no Melhores Amigos. Mas Não é pra todo mundo, não. É, exatamente. Tudo bem, ok. Pros Vai. amigos mais próximos. Enfim. Bom, a empresa é legalmente sediada em Montreal. Sim. O nome da empresa é Hey Carson, ou Carson E-Commerce. Na verdade, Carson E-Commerce é o nome também legal ali, né, que tá no Uhum. papel, na documentação. E apesar da empresa ser sediada no Canadá, a única pessoa que é do Canadá mesmo é o meu chefe, assim, tipo, o cara que fundou a empresa. Uhum. Que nem ele fica no Canadá direito. Todo o time, todo mundo é de várias partes do mundo. Toda a staff. É. Então, assim, tem gente do Brasil, igual eu e uma outra menina. Tem gente que era da Venezuela, mas mudou e hoje tá no Peru, por causa dos problemas da Venezuela, né? Tem gente do Nepal, tem gente da Bulgária. Olha só. Tem uma mulher que ela é russa, mas ela tá morando na África do Sul. Madorosha. Tem uma outra mulher que é russa e eu não sei se ela tá morando na Rússia atualmente, porque ela tá sempre mudando também. Tem muita gente da Sérvia, igual eu já falei antes, e enfim, muitas pessoas ali do leste europeu, digamos assim. E basicamente a empresa faz o quê? Existe uma plataforma que se chama Shopify, que é uma plataforma que, inclusive lá no evento, deu pra ver isso muito mais claramente. É como se fosse o Facebook ou o Google pra e-commerce, sabe? Tipo, é a maior empresa pra isso hoje. Uhum. Que a plataforma ela serve justamente para que pessoas comuns, como eu e você, talvez não eu, porque eu sou desenvolvedor, mas você e Ok. pessoas da nossa família, por exemplo, nossos amigos, Sim. pessoas comuns consigam construir lojas virtuais sem muito conhecimento técnico, aliás, sem nenhum conhecimento técnico, só mesmo Com uma forma mais intuitiva, assim, né? focando na parte mais importante, que é de como colocar os produtos, a pessoa consegue customizar as lojas online de forma bem fácil e bem visual, assim, você tem que mexer com código, esse tipo de coisa. Então, essa plataforma Shopify é para isso. Inclusive, eles estão se intitulando Sistema Operacional de Varejo, assim, de tão grande que eles estão pretendendo ser, e são Massa. mesmo. Tem mais de 800 mil lojas, assim. Massa. E aí a empresa que eu trabalho, que é o Carson E-Commerce, ou heycarson.com, enfim, a gente trabalha ajudando essas pessoas que têm lojas via Shopify, né? Tem lojas pelo Shopify. Como eu disse, essas pessoas não precisam ter conhecimento técnico. Então, quando elas precisam mudar alguma coisa que não é tão fácil, que não veio pronto, que não veio no tema delas, alguma customização mais específica, elas precisam contratar alguém. Normalmente esse tipo de serviço é meio caro, o serviço de desenvolvedor. Então nosso serviço é para coisas menores, customizações menores nessas lojas, que a gente chama de tasks ou small tasks, e que aí, enfim, acaba tendo um custo menor para essas pessoas também. Então é uma coisa super específica, assim. Eu tô vendo, bem nichada mesmo, né? Mas que dá super certo, assim. Que no final das contas, apesar de ser nichada, é uma parada que tá no dia a dia de quem usa e que faz a diferença na hora de, né, essas tarefas pequenas que podem, né, dar uma vazão melhor pro site, né, resolve muita coisinha. Principalmente porque quem tem um pequeno negócio, cara, começou a vender, sei lá, criou um produto, tá fazendo roupa em casa, cara, enfim, qualquer coisa, essas pessoas não têm capital para ficar contratando um desenvolvedor específico para ficar trabalhando para elas. E nem tem trabalho suficiente para isso também. Então a gente oferece tanto esse serviço de small tasks, né, de pequenas tarefas. As pessoas podem comprar a unidade, como também elas podem fazer, se inscrever para o plano mensal, trimestral, anual, e aí pagam um valor muito menor se for comparar, porque elas fazem um plano e podem fazer várias dessas pequenas tarefas mensalmente ou anualmente, enfim, dependendo do plano. Este podcast é um oferecimento, tô zoando, não é não, mas quem dera, né, se essa empresa aí tivesse patrocinado. Mas, bem, acho que é isso, né, bem, não tem muito o que dizer
É isso. Esta é a empresa que você trabalha, André. Isso. Trabalho remoto. Tem 2 anos que eu trabalho nessa empresa, aliás. Tá fazendo 2 anos agora em julho. Bom, muito bom. É. Verdade? Caraca, já? É. Eu lembro quando você mudou de emprego. Você falou, muda de emprego. Eu falei, faça assim, né? Ok. Trabalho remoto me remete a só uma coisa. Uma pessoa de cueca em frente a um PC trabalhando o dia inteiro. É isso que me vem. É isso que eu faço todo dia, cara. É isso que você faz todo dia. Não. Véi, eu não posso dizer como é que é a dinâmica. A gente acaba lendo algumas coisinhas, enfim. Mas a pessoa que tem que liderar este podcast é você, né? Na hora de mostrar, acho que toda a dinâmica de um trabalho remoto. Enfim, como é que, por exemplo, como é que é a sua dinâmica de vida trabalhando assim? Eu acho legal a gente tá fazendo esse programa com uma pessoa que tem experiência nisso e outra que não tem tanta experiência, porque acaba que você dá aquele olhar de pessoa de fora, né? O leigo. Famoso leigo. Porque sempre que alguém me pergunta o que eu faço e a pessoa não sabia ainda e tal, e eu tenho que explicar, sempre surgem as mesmas perguntas, né? Sim. Então eu não sei exatamente qual foi a sua pergunta em termos de dinâmica. Você tá falando assim, o que eu faço no dia a dia ou qual que é a minha rotina? Vamos lá. Basicamente, rotina. Por exemplo, como é que é a vida? É aquelas famosas perguntas do Globo Repórter. Isso. Mais ou menos. Cara, é uma vida normal, na verdade. O trabalho remoto é uma coisa muito ampla. E tem gente que tem contratação aí que tem... que é mais como se fosse freelance, ou tem gente que tem o tempo mais flexível, assim, tempo de trabalho. Eu trabalho como se fosse um trabalho comum, então eu tenho horário pra começar e parar, horário de almoço, tudo normalmente, assim. A diferença é que eu posso fazer isso de qualquer lugar que tiver internet. E eu não tenho que pegar ônibus, nem carro, nem nada. Como a gente falou no começo, né, a sua casa é o seu local de trabalho. Ponto. Então a minha rotina como eu disse, é de uma pessoa normal. Tipo, eu acordo, só que eu posso acordar um pouco mais tarde porque eu não tenho que pegar transporte. Eu acordo, eu tomo banho, eu faço café e como alguma coisa. E alguns minutos, uns 15 minutos antes, pelo menos, eu sento na frente do computador, ligo, vejo o que tem aí, checo o e-mail, essas coisas assim. E aí eu começo a trabalhar. Eu começo a trabalhar às 9 horas e paro às 6:30 da tarde, teoricamente. Nice. E, cara, pra mim, assim, eu brinquei, né, claro, com essa parada do estereótipo da pessoa que trabalha com acesso remoto, né? E, aliás, acesso remoto não, trabalho remoto é melhor dizer, né? E, cara, eu tenho esse estereótipo, mas eu vejo esse viés, assim, de estilo de vida como uma parada do futuro mesmo. É meio clichêzão, talvez, falar isso, mas pra mim, eu acho que muitas coisas estão tendendo a isso. A maioria dos trabalhos que são trabalhos de escritório, daria pra você fazer em casa. Pois é. Tanto que existem até serviços públicos, né? Eu conheço gente que passou em concurso, começou trabalhando em escritório, assim, né? Em algum lugar específico, assim, que acabou sendo transferido pra casa mesmo. Eles conseguem trabalhar de casa. Eu nem sabia que tinha isso. Pois é. Eu descobri isso há um tempo. E... talvez, né, tá aí uma tendência de até o poder público tá enxergando que algumas tarefas podem ser tiradas, né, de um núcleo de trabalho, assim, né, onde você tem que bater ponto, né, toda aquela coisa da mesmice, né, e um modelo mais industrial, vamos dizer assim. E aí, cara, eu vejo isso como uma parada massa, mas eu sou uma pessoa que eu sempre começo a ver sempre procuro o errado nisso tudo, né. Eu acho que é muito do jeito como você lida. Como é que, pra você, como é que é a sua dinâmica de vida enquanto pessoa, assim? Você acha que isso é benéfico pra você? Isso já chegou a te prejudicar de alguma forma? Então, talvez, tipo... O problema é que é meio tentador você ficar só em casa e não ver ninguém mais, sabe? E aí a gente vai entrar nessas partes, mas continua. Então, tipo... Mas acho que a maior desvantagem é essa. Se você se acomodar, eu lembro de várias vezes eu ter ficado em casa, tipo, sem nem sair de casa por vários dias. E aí, quando eu saí, eu me sentia até estranho, tipo... Parece que alguma coisa muda na cabeça, sabe? Isso é uma parada muito louca, né? Você passa o dia inteiro
sentado, primeiro de tudo, né? Sim. E você só olha pra uma tela. É. Basicamente, sim, né? A maior parte do tempo, sim. E aí, aí eu ia entrar nessa questão, né? Essa questão, entre aspas, né? De análise filosófica, bababá, sociológica. Porque você vai perdendo esse convívio social e eu acho eu acho preocupante, dependendo de como você lida com isso. Porque eu acredito que existem pessoas que trabalham assim, mas que se preocupam, né? E tem às vezes uma cabeça mais bitolada pra assim, cara, eu não posso ficar em casa se eu tiver um tempo pra sair e fazer uma academia, sair com os amigos, enfim. Você tem um namorado que ajuda, né? Que acaba você sai, então, né? Mas imagina, como a gente tava até brincando, falando sobre o evento. Você falou assim, é meio estereotipado mesmo, um monte de aqueles nerds, não sei o quê, né? Tem bastante. Então, mas, cara, é uma realidade. Com certeza deve ter gente que fica em casa o dia inteiro, cara. Deve passar a semana inteira e que não tem um convívio social, não tem umas skills, né? Sociais tão desenvolvidas e que, pô, perdem essa parada da convivência. Isso é muito importante, cara. Então, nos momentos, a gente vai se percebendo e é importante a pessoa conseguir ter esse tipo de autoconhecimento e conseguir reparar essas coisas em si mesmo. Que nessas vezes que aconteceu de eu ficar alguns dias sem sair de casa, eu via que quando eu saía, tava estranho. Parece que, sei lá, eu não sabia mais sair de casa e ver pessoas. Eu tô até lembrando de algumas vezes às vezes eu falava assim, então, tô com tempo aqui, vamos no bar? Aí você, finalmente, não sei o quê. Pois é, e aí por conta disso que eu falei de conseguir perceber isso em mim mesmo, e por isso é importante, eu comecei a... Normalmente, assim, as pessoas que trabalham fora, elas tipo, acabei aqui o meu trabalho, vou pra casa, vou descansar, vou ficar sozinho e tal. Pra mim é o contrário. Exato, você quer pelo menos dar uma saidinha ali, né, comprar uma parada, voltar. Não sempre, mas assim, eu lembro de várias vezes, e aí entraram várias coisas aí também que eu comecei a até meio que me forçar a fazer mais pra poder não causar isso. Então, por exemplo, eu gosto de ir ao cinema, eu comecei a ir ao cinema mais. Porque eu não ia tanto assim antes. Eu ia, tipo, só nos maiores filmes. Eu comecei a ir pra assistir outros filmes e tal. Comecei a tentar caminhar na praia de vez em quando. De vez em quando ainda faço isso, quando eu tenho tempo, quando eu consigo acordar a tempo também. Porque eu gosto de fazer isso de manhã. Então essas coisas, essas pequenas coisas, fazem muita diferença. E inclusive assim, quando você ou outro amigo me convida pra alguma coisa, eu sempre vou tentar, se for uma coisa, obviamente, se não for uma furada, né? Mas eu sempre vou tentar aceitar o convite por causa disso, porque, como eu disse, se para as outras pessoas o alívio é chegar em casa depois de sair do trabalho, pegar ônibus e tudo mais, pra mim é o contrário. E aí, nesse meio tempo, quando eu comecei a ir muito mais ao cinema, eu comecei a reparar uma coisa e... Aliás, eu acho que eu sou um pouco observador, assim, talvez um pouco mais que a média. E aí, pegando o ônibus, assim, pra ir pro cinema, depois do trabalho, eu via que tinha gente voltando do trabalho enquanto eu tava indo pro cinema, assim. Frequentemente, sabe, assim? Sim, sim. Enquanto as pessoas estão voltando pra casa, cansadas do trabalho, eu tô saindo pra esfriar a cabeça, me divertir e tal. E aí eu comecei a ver o quão afortunado eu sou, e eu gosto muito dessa palavra. Sim. O quão afortunado eu sou por poder viver esse tipo de coisa. A sua dinâmica de vida mesmo, eu gosto dessa palavra dinâmica. Vamos dizer, o seu estilo de vida realmente ele tá em contramão com muita coisa que acontece. E apesar de você, né, trabalhar com isso, dá pra ver, né, no seu discurso que você tem uma consciência que você tem que pelo menos dar uma saída e esfriar não, digamos assim, ocupar a cabeça com outra coisa. Não vou dizer ocupar, eu quero dizer assim, você tem que se conectar com o mundo, né? Sim. Você tem que estar ali entendendo, não só lendo o que acontece no Twitter, no Instagram, blá, os sites de notícia, mas você tem que ver gente, você tem que interagir. Na verdade, a gente tava até falando, né? Porque apesar de que eu trabalho nesse esquema, né, tradicional, né, de ir pro trabalho, depois voltar pra casa, apesar disso, acaba que eu passo também muito... Eu só tô no trabalho, depois eu fico muito em casa, né? Por causa de estudo, blá. E aí a gente fica falando assim, pô, a gente precisa ver gente, né, cara? Aí a gente sai e a gente... É isso aí. Tamo vendo gente. Tamo vendo gente. E é engraçado. Não que a gente seja, enfim, dois sociais, né, mas... Pelo contrário, inclusive. Na verdade, a gente
a gente é meio bem sociável na Porque balada. se a gente fosse Quem é antissocial... você na balada, André? Essa é outra história. Se a gente fosse antissocial, a gente não se sentiria mal de ficar sozinho tanto tempo. E querer ver gente. Porque quem é antissocial é pelo contrário, vai fazer o possível pra ficar a maior parte do tempo sozinho mesmo, sem ver outras pessoas. Eu lembro quando eu tinha mudado pra cá há pouco tempo e eu queria botar as cortinas que não tinha aqui, e eu fui no shopping pra procurar, que o meu pai tinha falado que essas lojas de departamento é mais barato. E eu falei, loja de departamento pra não fazer propaganda. Exato. E aí, só de eu ir lá, que tinha muito tempo que eu não saía, porque eu tinha acabado de me mudar e tava fazendo as coisas aqui em casa, só de eu ir lá pra pesquisar preço e comprar coisa, eu já fiquei tipo, nossa, quantas pessoas. A whole new world. Quantas pessoas diferentes. Que é isso? Que universo é esse que eu tô vivendo? Não, e aí do nada aparece, eu odeio, mas eu adoro. Quando acontece isso de eu estar no shopping, você vai entender. Eu odeio, mas eu adoro quando acontece isso de eu estar no shopping e aparecer tipo um dog muito lindo, assim. Caralho, aonde chegamos? Porque, tipo assim, eu odeio que o dog, ele sabe que ele é lindo. Ah. E ele fica com aquela cara que tá se achando. Mas ele é lindo, então não tem como odiar isso. Ok. Entendeu? E... Aí já é a cereja no bolo. Sabe? Você tá vendo gente, aí você vê um cachorro, cara. As frustrações de uma pessoa que trabalha com um trabalho remoto. É. Ver um dog no shopping e não ficar atraído por ele. Não, é isso que eu odeio. É ficar atraído Mas também por ele. gosta, né? É, exatamente. É um mundo muito louco, André. É um mundo louco. Cara, eu já pensei... Você é uma pessoa que... Enfim, a gente conversa muito sobre essas paradas assim, né? Porque às vezes eu tô num certo dilema ultimamente, né? E você fala, eu acho que seria legal e tal. Só que eu acho que eu me encaixaria nesse tipo de perfil. Vamos dizer assim, nesse estilo de vida, né? Mas eu fico receoso às vezes, cara. Eu lembro que você falou, tenta, tá? Começa a fazer isso, vai estudando isso aqui e tal. E aí eu fico... Acho que é inevitável você, né? Fazer uma projeção, né? De como seria, né? Você fica pensando, como é que é, tal, como é que eu poderia me adaptar. E eu gostaria de focar nisso. Na parte de eu ficar receoso de viver uma vida e me acostumar com essa ociosidade, assim, de só ficar em casa às vezes. Cara... Você acha que isso é um perigo? Eu queria que a gente discutisse essa parte mesmo, talvez depois a gente pode falar dos benefícios, claro, né? Mas quais você vê malefícios diretos, assim, além dessa questão da antissociabilidade, se eu posso dizer assim? Eu acho que esse é o maior. A questão de você... Porque é confortável, sabe, você tá em casa. É a zona de conforto que todo mundo fala. Depois que você começa a conviver muito com o ser humano, você vê que você quer cada vez menos viver perto de um ser humano. Depende de onde você tá vivendo, mas enfim. Tô falando assim, quando você tá, né, às vezes... Quando você tá na bad vibe. Isso. Então eu realmente acho que o pior perigo, ou o maior perigo, é você começar a entrar muito nessa zona de conforto, de ficar em casa. Agora, por outro lado, o maior desafio, e é uma das coisas que as pessoas mais falam comigo, que elas não conseguiriam nem estudar à distância e nem trabalhar à distância, porque elas não acham que teriam disciplina pra isso. Isso é uma parada que pega. Lembrei agora do meu irmão falando exatamente disso. Ele falou assim, maneiro, André, trabalha disso, mas, ele deve ter maior disciplina, né? Ser um cara bem regrado, né? Eu nem sou. Não é? Não, assim, eu não me acho uma pessoa super disciplinada, super Não vou dizer regrada. que você é um cara que viveu à base de disciplinas militares, que é super rígido, mas eu tô dizendo assim, você, desde o começo, acho que você conseguiu se adequar bem, né? Cara, no começo foi difícil, das primeiras vezes, ou quando eu comecei a trabalhar de forma remota apenas, foi difícil porque tinha muita coisa nova, não era só a questão de disciplina. Eu acho que disciplina é uma coisa que é engraçado falar disso, porque a gente acha, da forma que a gente fala, parece que disciplina, autocontrole, essas coisas, motivação, essas coisas que estão muito interligadas, parece que são coisas assim que você adquiriu, você comprou em algum lugar, ou você aprendeu e já era. Tipo assim, pronto, agora eu sou disciplinado a partir de hoje. Não, imagino que realmente você desenvolveu isso e tem que ser mantido nisso. Então, exatamente, tipo,
não é que eu sou disciplinado, é que eu sei como eu funciono. Sim. E a partir disso, eu vou me deixando sem alternativa. Ah, sim, você vai se minando mesmo. Então, e disciplina é isso, sabe? Tipo, disciplina é todo dia. É como se fosse um músculo que você tem que exercitar todo dia, sabe? Entendi. Se você tá lá na academia, você que é um cara da academia... Voltei. Tamo aí, Projeto Verão. Acorda 5 horas. Projeto Verão 2023. Exatamente. Acorda 5 horas da manhã. Acorda mesmo. Pra ir pra academia, por exemplo, tipo, beleza, você tá lá malhando e tal, aí vai desenvolver bíceps, tríceps e tudo mais. Só que é todo dia. Se você parar... Semana passada eu fui poucas vezes. Não fui por motivos específicos mesmo. Mas, pô, quando eu voltei ontem, eu falei, caralho, que merda. Pois é, e dói tudo de novo, não dói? Já tá... Eu tô todo doído, caralho. Parece que você tá começando na academia de novo. Exatamente. E, foi pior ainda porque eu tava com série nova, então você... Enfim. Pois é. Mas é massa você falar isso, porque... Muitas pessoas, até no próprio trabalho tradicional, né, desse de você ter um local de trabalho, né, fora da sua casa, quando acho que as dinâmicas dentro da empresa mudam, né, os processos de trabalho mudam, as pessoas, né, saem daquela zona e se perdem um pouco, né, e até se firmar, né, ter aquela disciplina, né, aquele autocontrole pra realmente se focar no trabalho pode até afetar, cara. Isso é uma parada. Algo a mais, assim, você vê? Então, mas... Eu gosto muito dessa analogia por causa disso, que é importante lembrar isso, e isso não é só para trabalho remoto, isso é para tudo, que tem vários vídeos, se você jogar no YouTube, tem vários vídeos falando como ter disciplina e essas coisas. E é isso que eu falei, tipo, é todo dia, sabe? É todo dia você fazer a escolha certa. É isso que é ter disciplina, sacou? Sentindo Alcoólicos Anônimos, com todo respeito. Mas... No final das contas é isso. Igual no Alcoólicos Anônimos, que tem que ser um dia de cada vez. Sim. Que você só tem que lembrar e pensar em vencer o dia de hoje, e não, tipo, que vai ter 365 dias no ano e multiplicar isso por vários anos. É do mesmo jeito, você só tem que pensar que hoje, hoje eu tenho que cumprir isso, isso e isso. Sim. E pra isso tem algumas dicas que são interessantes, que se quiser eu posso falar ou não, mas enfim, que são coisas que, como eu disse, eu achei pra não me deixar alternativa, a não ser trabalhar. Massa. Tem muitas perguntas, André? Nós temos muitas perguntas. Manda, cara. Eu queria entender, basicamente, como é que... Claro, se você puder citar isso, né? Tem coisas que com certeza eu acho que não são tão legais de você falar, mas basicamente como é que é o seu relacionamento lá dentro da empresa, assim? Você tem um contato... Claro que, né, por ser um trabalho remoto, você se comunica, né, pelo computador, bababá. Mas você tem algum contato a mais com o pessoal? Como é que é a relação de vocês na empresa, assim? Você acha legal? Você acha que melhorou depois de um tempo? Claro, às vezes eu não sei como é que é a rotatividade. Entra e sai muita gente? Como é que é mais ou menos, assim, pra você lá? Então, como eu disse antes, a gente tem o Slack, que é onde a gente se comunica, e no Slack tem como você criar vários canais por assunto, por exemplo, ou por categoria. Então, uma das coisas que a gente tenta fazer sempre que entra alguém... Parece o Discord? Parece, um pouco. Beleza. Enfim, pra quem conhece o Discord, enfim, não vamos ficar explicando muita acho coisa. Que, na verdade, o Discord eu acho até melhor a qualidade da ligação, porque o Slack tem a ligação deles é horrível. Ligação de voz e vídeo. Você já pode sugerir uma coisa nova, André. Você já pode inovar na sua empresa. Fazer uma parceria. Eu não vou falar pra gente usar Discord. Até porque tem a parte boa do Slack é que você consegue integrar com vários aplicativos diferentes. Imagina, não, eu tô... Mas, enfim, sim. Mas conta aí, mais ou menos, como é que E aí, o que eu tô dizendo é que, tipo, como a gente tem canais diferentes, tem um canal ali que é o geral, que é pra falar coisas aleatórias mesmo, assim. E desde o início... O pessoal manda figurinha, cara? Sim, não figurinha, porque acho que não tem, mas não tem manda stickers. GIF, tá ligado? Manda piada. Olha só, eu sou um GIF guy. Então. Totalmente, velho. Pois então. Eu não sou o cara dos stickers, eu sou o cara do GIF. Sempre falei, não gasto memória com stickers. Só eu tenho pouquíssimos. Então, assim, desde que a pessoa entra na empresa, a gente tenta manter essa comunicação a mais clara possível e até amigável. Às vezes amigável até demais. Mas, enfim, por exemplo, quando alguém tá entrando, porque como a gente tem gente no mundo todo, isso é proposital para que sempre tenha alguém online, ou o máximo de tempo possível.
Então, Massa, legal. Faz sentido, na verdade, se você for parar, né? Porque se for todo mundo de um fuso horário só, né? E vocês atendem diferentes tipos de países, né? Não vai fazer sentido isso. Exato. Então, por conta disso, sempre, por exemplo, a gente nem tem essa regra, só que como todo mundo faz, Entendi. entendeu? Saquei. É aquele negócio da manada. Sim. Então, tipo, por exemplo, todo mundo dá bom dia quando entra, independente do horário que ela entrar, né, de fusos horários diferentes. Quando sai, todo mundo sai. Não é bom dia de WhatsApp. Ah, eu ia perguntar isso. Eles mandam, tipo assim, bom dia, aí mandam tem uma flor, aí sei lá, tem uma frase bíblica no embaixo, assim. Bom dia, grupo. Bom dia, flor do dia. Então, não é assim, é só, tipo, coisas normais, assim, de good morning, have a nice day. Uma interação mínima, né? Isso. Não, tipo, pra essas coisas é legal, porque, por exemplo, às vezes acontece um problema que foi com um desenvolvedor específico, eu sei só de olhar lá se ele já saiu ou não, sacou? Só de olhar lá no canal, se ele já deu tchau ou não. Entendi. Então, Entendi. apesar disso ser uma coisa da gente ficar com essa comunicação amigável, também tem utilidade. E além disso também, como eu disse, a gente manda piada lá, tipo, sexta-feira eu achava muito estranho isso, porque a gente no trabalho, chega na sexta e fala Happy Friday, não sei o que lá. Tipo assim, no trabalho, com o meu chefe lá, tá ligado? Ai, caralho. Eu achava muito estranho isso, hoje eu acho normal, mas eu ficava tipo, caramba, mas será que ele vai achar ruim e tal? Eu fico imaginando, tipo assim, a galera, tipo assim, porra, se eu tivesse aqui, a gente ia com bar, hein, não sei o quê, happy hour. Não, isso sempre acontece. Ai. Tipo assim, vou beber uma por você, cara. Olha Os caras falam isso, I will drink a beer for you, essas coisas assim. Os caras, no final das contas, o ser humano é tudo igual, cara. É verdade. Igual. E no Slack também tem um sistema, a gente botou um app que é o de taco. Sabe taco, comida mexicana? Uhum. O nome do app é alguma coisa de taco, sei lá. E aí, tipo assim, quando alguém faz uma coisa legal, ou te ajuda com alguma coisa e tal, você vai lá em algum canal público, aí você manda um taco pra pessoa. Meu Deus. E aí tem, tipo, o ranking de quem ajudou mais os outros, assim, porque tem um ranking de tacos. Olha só. Então essas Caraca. coisas acabam ajudando, sacou? Ok. Olha só que dinâmico. E algumas pessoas, tipo, começaram a me seguir no Instagram, depois que a gente fez reuniões e tudo mais. E às vezes, tipo, teve, por exemplo, tem uma mulher que ela trabalha com atendimento ao cliente. Só um segundo. Vocês têm grupo no WhatsApp? Não. Poxa. Eu nem sei se o WhatsApp é forte lá. É porque, por exemplo, eu já... Acho que é Viber que eles usam. É, porque tem disso, cara. Eu já vi amigo meu falando que, por exemplo, ele acabou fazendo uma pós fora, né, na Europa. Aí ele, tipo assim, ele falou que lá a galera não usava WhatsApp. Aí eles foram eles conseguiram fazer uma viagem de campo e tal, no negócio lá dele. E aí eles foram pra outro país e a galera lá, outro país lá, usava muito WhatsApp. Aí ele falou, não, é assim. É assim mesmo. Enfim, mas é uma curiosidade. O povo brasileiro quer saber, cara. Exato. Não, na verdade, por exemplo, nos Estados Unidos o pessoal só usa SMS mesmo. É, o próprio serviço né? Aí tem gente da Europa que usa Viber, tem gente que usa WhatsApp, mas enfim. E aí tem gente que me segue no Instagram e, como eu tava falando, dessa mulher que trabalha com atendimento ao cliente, ela até falou brincando comigo, pô, mas você tinha que postar pelo menos alguns stories em inglês pra eu poder entender, porque você tá aí no Canadá, porque ela não foi, né? Você tá aí em Toronto, eu não tô entendendo nada que você tá falando. É. Daqui a pouco, cara, eu vou ter que ser bilíngue no Instagram. Não, cara, você cria um perfil em inglês tipo Rafinha. Meu Deus do céu, eu não aguento mais tanto perfil, cara. Exatamente. Quando eu criei o perfil de fotografia, é verdade, que é André Fotografa, segue lá. A menina veio e me mandou uma DM falando assim, como é que você consegue gerenciar, como é que é gerenciar, acho que ela falou 3 ou 4 perfis. São 3, né? Não, são 4. Enfim, ela falou isso, eu falei tipo, não, mas você falando desse jeito parece até que é uma coisa séria, mas não é sério, eu faço isso por hobby. Olha ela, só. Tá, tipo, beleza, então. Já ia começar assim, pô, eu posso te pagar, você pode fazer negócio pra mim. Ela tava achando que você era o maior. Ela tava achando que você é a Fernanda, porque a Fernanda entende de marketing. Ela entende de A marketing. Fefe, ela sabe o que é marketing. Exato. Caraca, que loucura, velho. Eu penso assim, eu penso que por ser uma política mais comum hoje em dia das empresas, dessa questão dessa interação social, isso é muito pesado, assim. Pesado, digo assim, é mais focado hoje em dia nessa questão de gestão de pessoas.
E eu queria saber, né, como você contou, como é que é mesmo esse contato entre a galera da empresa, se o seu chefe ele é um cara presente, tem disso, sim, você acha que existem coisas que acontecem, um contato bacana entre as pessoas? Eu sei que você explicou basicamente como é, mas, por exemplo, o seu chefe, como eu comentei, ele Cara, tem dessa... o meu chefe, ele é uma das pessoas mais legais que eu já conheci, só que eu acho que ele deveria... Ganhando pontos. Sorte que ele não fala calma, eu vou português. falar uma coisa ruim agora. Olha Ruim só. entre aspas. Aham. Tipo assim, eu conheço um pouco mais ele, não é que eu sou super amigo do cara, mas tipo assim, eu conversei mais com ele porque eu, apesar de eu ser uma pessoa tímida, e a gente já conversou sobre isso em outros podcasts. Quem já ouviu o outro episódio vai saber ouvir lá. Então, apesar de eu ser uma pessoa tímida, eu acho que na parte profissional eu sempre fui uma pessoa muito proativa. Então, tem coisas que eu vejo errado antes de eu ter o meu cargo atual e eu já ia atrás para tentar resolver isso. Então, por conta dessa proatividade, eu acabei conversando mais com ele e com outras pessoas que são liderança na empresa. Entendi. Então, o que eu sinto falta é justamente de vê-lo conversando com outras pessoas, enfim, seja por reunião, seja como for, seja só texto ali rapidinho, uma vez a cada 2 meses que seja. Mas se mostrando mais para as outras pessoas nesse sentido. Porque ele é uma pessoa legal, mas como acaba que ele fica muito... se preocupando muito em coisas ali de burocracia, coisas maiores, assim. A gestão geral da empresa, né? Porque ele é o dono. Exato. Coisas de você nível de imagina o gerência. quanto de coisa esse cara deve ter. A gente não... claro que eu estou entendendo que você... Não, a gente sim, porque o público também está entendendo você. É verdade. Assim, você imagina que o cara tem muita coisa, né? Mas essa parada de você pensar em se comunicar com a galera da empresa é uma parada que faz muita diferença, principalmente no seu ramo, tá ligado? Sim. Eu acho que, como você falou, pelo menos um contato assim, não necessariamente saber da vida das pessoas, Não. mas se manter presente e, né, e mostrar que você liga de alguma forma, acho que seria bem legal. Não que ele seja ausente completamente, mas... Não, com certeza. Eu acho, aliás, eu tenho certeza que melhoraria a visão e até a postura de várias pessoas se ele tivesse esse contato um pouco mais próximo do jeito que eu tenho com ele, por exemplo. Porque ele, hoje comigo, por exemplo, hoje em dia, né, não hoje especificamente, mas hoje em dia comigo, ele tem liberdade ele tem meu WhatsApp, sabe? Ele vê uma ideia, ele tem uma ideia e tal, ou ele vê alguma coisa legal que ele acha que a gente podia implementar, ele me manda ou por WhatsApp ou normalmente pelo Slack, na verdade. Claro. Mas, enfim, tipo, ele tem essa liberdade hoje comigo e quando eu tava no Canadá, eu senti muita liberdade também de brincar, de fazer piada e tudo mais. Às vezes eu até ficava me perguntando, será que eu tô fazendo piada demais com o meu chefe? Exatamente. Tinha hora. Principalmente na hora do open bar, né? Não, nessa hora até que eu nem tava fazendo tanta piada assim. Eu só tava curtindo o Lupe Fiasco lá. Exatamente. Mas, enfim. E aí, isso é uma coisa que eu sinto falta. Hoje, eu acabo tendo muito contato com a maioria das pessoas, principalmente as pessoas que trabalham no mesmo horário que eu, mas não somente, porque hoje eu não tenho o mesmo carro que eu entrei antes, né? Eu fui meio que crescendo. Então hoje, se você entrar lá no site, eu nunca sei qual que é o nome que tá lá, mas eu acho que hoje o que tá escrito lá debaixo do meu nome é Senior Developer. Entendi. Então, tipo, hoje eu não tenho mais responsabilidade só com o meu próprio trabalho. Eu também tenho que ficar meio que gerenciando outras pessoas e por causa disso eu acabo tendo mais contato com as outras pessoas. É difícil falar assim como seria se não fosse o caso, sabe? Massa. Mas eu acho que no geral, é óbvio que sempre tem um probleminha aqui e outro ali, mas no geral parece que as pessoas se dão bem, assim, ou muito bem, na maioria dos casos. Entendi. Até porque normalmente as pessoas que não se dão bem com as outras, elas não são muito profissionais. Então elas acabam nem ficando no trabalho. Apesar, você até falou antes questão de rotatividade, a gente não tem rotatividade muito alta não, mas quando esse tipo de pessoa começa a trabalhar com a gente, é impossível a gente ficar trabalhando com uma pessoa que não é profissional e que não consegue lidar com os outros, sabe? Entendi. Bem, falamos algumas coisas, a gente discutiu coisas ruins. Qualquer que seja,
um ponto forte, assim, que você acha que diante toda essa dinâmica, Dinâmica, cara. essa é a palavra do dia, todo esse estilo de trabalho que você tem, assim, você, seja do ponto de vista econômico, bababá, enfim, qualquer coisa. Cara, tem o que eu já falei, que eu não tenho que ficar me preocupando com o trânsito todo dia. Deslocamento, né? Não, e trânsito mesmo, porque olha a quantidade de tempo que muitas vezes a gente perde. Eu já fui essa pessoa de perder, tipo, pelo menos 1 hora pra ir pro trabalho, pelo menos 1 hora pra voltar. Rapaz, tem gente que se for lá em São Paulo, que se for contar as horas, já chega a mais de 3, 4 anos. Eu sei, eu tô sabendo. Pois é, não. É porque às vezes a galera não sabe, mas Uhum. se você for parar pra pensar tipo, em um dia, às vezes a pessoa, em uma semana inteira, um trabalhador em São Paulo pega o mesmo trânsito e fica 4, 3 horas no trânsito. Sim. Então, Por dia, mais do que, tipo assim, cada trecho, né? e aí, enfim, é só você fazer a matemática, né? Não, tem gente que em São Paulo mora super afastado porque não tem dinheiro pra morar perto do trabalho. E aí, tipo, tem que acordar, igual você acorda pra ir pra academia, a pessoa tem que acordar mais cedo pra ir trabalhar. Exatamente. E às vezes tem família, tem que fazer comida, tem que deixar a comida pronta, essas coisas. Então por isso que eu sempre falo que eu sou uma pessoa muito afortunada, porque esse problema eu não tenho. E a gente mora em Vitória, que não tem um trânsito nem um pouco comparável a esses centros urbanos maiores, assim, né? Não, Mas, por exemplo, quem mora em Vila Velha e trabalha em Vitória, enfrenta bastante trânsito. Eu digo assim, mas não dá pra comparar. Só comparando mesmo, mas já tem uma galera que já sofre um pouquinho isso há bastante tempo. E já está aumentando cada vez mais, né? Enfim, deslocamento. Cara, coisa boa, do ponto de vista de um leigo, eu fico pensando nessa... Sei lá, eu vejo isso como uma questão até de... Aí eu vou longe até. Não, talvez não longe, mas eu vou nessa questão ecológica, sabe? Você não... O recurso que você gasta só por ficar em casa, né? Em questão de espaço de trabalho, né? Por exemplo, se o seu trabalho é remoto e logo praticamente a maioria da sua empresa é também remota, pô, vocês não têm deve existir uma sede, talvez. Só no papel. Então, só pra receber você sabe, correspondência. Então. Já elimina o fato de você ter que gastar recursos para criar uma sede. Enfim, tá vendo? Isso é uma coisa do ponto de vista ecológico. Todo esse mundo remoto auxilia bastante, né? Sim, recurso, né? A gente não tem que gastar recurso pra manter um escritório, pra alugar, comprar, construir, botar equipamento lá dentro. Aí dá problema no equipamento, tem que fazer manutenção, aí tem que pagar transporte pras pessoas, aí tem gente que vai chegar atrasado, aí, enfim, porque chove, porque tem trânsito e tudo mais, ou tem acidente. Olha só a quantidade de coisas que eu evito só de trabalhar em casa. E isso eu tô falando só as coisas mais básicas. Exato. É claro que tem empresa que quer ter uma sede. Tipo, o Shopify tá construindo um prédio em Toronto de 500 milhões de dólares. Olha só. Olha só. 500 milhões de dólares. Então, tipo, tem gente que quer, né? Tem empresa que encaixa, que é grande demais pra isso. E isso também tá no perfil de uma parada que é um tipo de processo comum hoje em dia, né? Uma empresa mostrar esse tipo de coisa também. Sim. É quase que como mostrar poder mesmo. Isso tá muito relacionado a como a empresa se posiciona no mercado, tá ligado? Então, Sim. tipo assim, você tem uma sede bonita, você ter que mostrar, você tá numa boa localização, você tá num espaço onde a maioria, né, entre aspas, no Vale do Silício, se a empresa estivesse lá, você estaria com um patamar um pouco maior, digamos assim. E esse prédio nem vai ser a sede deles, porque a sede deles em Montreal vai continuar sendo. É só, tipo, é só demonstração, é só botar uma bandeira mesmo. É tipo assim, eles querem que a cidade seja deles, sabe? É uma parada assim, entendeu? Caraca, agora você foi cara, 500 milhões... Caralho, é muito dinheiro. Eu sei. É muita coisa, né? E todo mundo tá falando disso lá no evento. Mas aí, enfim, tem essa questão de eu não ter que fazer transporte, né? De não ter que gastar tempo com trânsito. Por causa disso, eu posso acordar mais tarde, igual eu falei no início. A qualidade de vida em geral, né, cara? Sim. Dependendo se você também, por exemplo, você mora, eu acredito que você mora num lugar bem tranquilo aqui. Assim, de modo geral. Claro que existem os fatores negativos aqui, não precisa citar. Mas se você mora num lugar bom e você também tem essa liberdade de acordar mais tarde, pô, você tá na frente de muita gente, cara. Vou te falar.
isso também é uma parada, assim, a gente é novo, então é muito mais tranquilo pra gente, sabe? Aham. Caraca, se eu for parar pra pensar, Eu falei, eu sou muito afortunado, cara. se eu for parar, é uma parada bem bacana mesmo, assim, pra quem tá estressado, né, André? É, Talvez queira conhecer esse mundo melhor. exato. E, bom, tem várias coisas a mais que eu gosto que às vezes pode parecer detalhe, mas não é. Por exemplo, uma das coisas que eu já testei antes, as pessoas falam que não conseguiriam trabalhar remoto porque não tem disciplina. Mas por que trabalhando remoto você não tem disciplina? Você precisa ter alguém te vigiando pra ter disciplina? Tipo assim, isso não tinha que ser né? Exatamente, isso não tem que ser uma regra, isso tem que ser... Você tipo, precisa tem de que uma ser natural. babá? Você precisa de uma babá? Isso tem que ser natural. Na verdade, isso é um princípio de vida, né? De profissionalismo e tudo Bababá, mais. enfim, não precisa. E o que as pessoas... É engraçado, né? Hoje em dia a gente tem que exaltar coisas muito óbvias, né? Tipo, Exato. educação, ser educado. Nossa, aquele menino é muito educado. Igual né? quando eu... Porra, caralho, ele tá fazendo o papel dele, né? Muitas vezes. Igual quando agora eu fui pro Canadá, eu fiquei, caramba, o canadense é educado mesmo, né? O tanto de sorry que você deve ter ouvido lá. Muito sorry. E aí, pô, eu fui na sede do Shopify, sede não, no escritório que eles têm hoje em Toronto, e a gente foi lá pra ver umas coisas e tal, quando a gente tava saindo e pra entrar no elevador, a mulher que trabalha lá tava entrando também, ela falou, não, pode ir, por favor, a gente, não, pode ir você. Aí ela, não, eu sou canadense, sabe como é que é canadense? Olha só o estereótipo ali, cara. Enfim, mas Ela tirou uma folha, aquela folhinha assim, toma uma folha. Aquela Maple Leaf. Caralho. Ai, meu Deus. Enfim, mas aí Tantos estereótipos estão vindo na minha cabeça, entra naquelas coisas de que não fez mais que a sua obrigação. É. E eu só tô citando isso, dessa questão da disciplina, de você ser profissional sem ter que ter uma babá, porque o que para outras pessoas pode parecer uma desvantagem ou estar jogando contra elas terem disciplina e tudo mais, pra mim é uma grande vantagem. Eu adoro ter liberdade de ouvir a música que eu quiser enquanto eu tô trabalhando, de não ter ninguém olhando por cima do meu ombro, sabe? Porque eu já tive isso na minha vida. Eu já tive um chefe que a sala onde a gente ficava era como se fosse a sala específica, né? Era como se fosse um coworking. Não era um coworking, mas, tipo, dentro da empresa a gente tinha uma sala que ficava 4 pessoas em mesas enormes e tal. E a minha parte era a mais próxima da porta. Esse chefe, 2 vezes aconteceu isso, dele abrir a porta e puxar minha barba. Do nada. Só pra me provocar. Ele é o brincalhão desnecessário. Tipo, só pra me provocar. Aí eu lembro que uma das vezes eu respirei fundo e ele ainda perguntou se eu tava nervoso. Tipo... ok, do nada você chega, você não tem a mínima de intimidade comigo, você puxa minha barba, assim, me incomodando, já foi mais de uma vez. E foi forte. E você acha que tá tudo certinho. Então... Não, velho, gente conveniente, né, velho? E aí, tipo assim, eu só tô lembrando disso também pra falar de novo, que eu adoro ter essa liberdade de não ter gente olhando por cima do meu ombro, de não ter gente que acha que tem que ficar se impondo pros empregados performarem melhor, pra eles trabalharem bem, porque esse cara era esse cara, ele falava, pô, eu sou foda, no dia que vocês forem foda, eu vou ser mais foda ainda e tudo mais, sabe essa pessoa que isso gostava é foda. de ser adorada? Isso é foda. Realmente, tipo assim, você quebra essa... eu acho que é isso, você quebra todo o tradicionalismo, né, essa coisa do você ter o seu chefe, você tem que prestar conta, assim, na empresa, né, toda aquela relação de você ter que entender como é que é o convívio daquela empresa, as pessoas, sempre aquele cara chato, ou aquele cara muito brincalhão, ou o chefe ruim, ou o chefe muito bom, talvez até demais, e aí a coisa não vai pra frente, você vê a coisa indo bem ou mal na empresa ali dentro, e talvez todo um mal-estar que são as consequências de um convívio social, né, não são só as coisas boas, né, e, enfim, no seu caso não, você tem o seu espaço, você tem até o seu tempo mesmo, né, porque você que vai administrar ele. Mais ou menos. Assim, eu digo assim, durante o seu período você tem que se virar e criar o seu método, né? Você não... Claro que você deve ter sido instruído de certas formas de como agir, com certeza, mas no final das contas, eles não têm como vigiar exatamente certinho como você vai fazer especificamente, né? Eles não têm como vigiar. Por exemplo, uma coisa que acontece, eu acho que em todas as empresas ou quase todas, aquele momento do café.
Que, tipo, tá chegando de tarde ali, tardezinho, tá caralho. todo mundo já cansado e tal. Aí vai na Copa, dá uma assim. morcegada, Vai na Copa, fecha assim, aí chega mais um. Opa, aí começa a bater papo e tudo mais. daqui a pouco chega o chefe. Opa, É. vamos lá. Pois é. Não, realmente, os negócios estão indo muito mal, Pois é, isso não tem como eles vigiarem. Tipo, eu posso fazer, eu posso não fazer, mas foda-se, na verdade. Desde que eu continue entregando o meu trabalho ali no momento certo e tal, esteja sempre pronto a urgências e tudo mais, até pelo carro que eu tenho hoje, eu tenho que lidar com muita urgência, essas coisas. E aí, eu adoro lembrar dessas coisas porque eu não tenho nenhuma saudade. Ok, tudo bem. Eu não tenho nenhuma saudade de trabalhar de forma alocado, sabe? Sim. E aí, cara, como eu tava te falando, eu não sinto nenhuma saudade de trabalhar alocado e tudo mais, mas tem talvez uma coisinha só que eu sinto saudade, e às vezes, não muito, que é feriado, Avanço. É verdade, como é que funciona? Eu acho que eu nunca te perguntei isso. Então, tipo... Eu já percebi que, tipo, claro, não são os mesmos feriados. A pessoa dá pra ela chegar nessa conclusão. Mas eu lembro, tipo, a gente tava no feriado numa quinta, aí, tipo, a gente vai sair e tal, aí você sai na quinta. Só que você não pode ficar até tarde. Aí você, eu tenho que trabalhar amanhã. Eu falei, é verdade, você trabalha remotamente e a sua empresa não tem o... Não compartilha. Não compartilha do feriado de Nossa Senhora da Penha. Acho que o canadense ele não tá ligado, assim. Nessa parte aí. Mas, então, na verdade, a empresa é legalmente no Canadá, igual eu falei, e tem gente do mundo todo. E também clientes do mundo todo. Então, na verdade, a gente não tem nenhum feriado tirando Natal e Ano Novo, assim. Só Natal e Ano Novo que eu tenho, de feriado mesmo. E eu tenho as férias que eu vou marcando, eu vou dividindo e tal, pra eles não ficarem muito tempo sem mim. Sim. Porque eles não podem perder você por muito tempo. Não. Você é uma peça, cara. Eu sou uma peça importante. Exatamente. E o pior é que é verdade. Você chegou não é que você é um cargo altíssimo, talvez, lá. Não, altíssimo não. Eu sou um certo nível de gerência, assim. E que... Eu tenho muita voz, digamos assim. Você já tá com uma voz bacana e que as pessoas dependem de você, de certa Aliás, forma. sobre isso, tem aquela frase em inglês de tipo... Fake it till you make it. Esse negócio de make it é como se, né, a pessoa que conseguiu, né? Que deu certo na vida. E aí eu tava pensando esses dias que, cara... Não é que eu vou make it, não é que eu vou dar certo. Tipo, já tá dando, sabe? Cara... I am already making it. Exatamente. Tipo, é o que você falou. Você mostrou né, um nível de proatividade, como você falou, né? Você tem essa... Apesar de, como você falou, apesar da timidez, você se mostrava atencioso, uma pessoa interessada. E, bem, eu não tô falando que isso é uma como é que eu falo? Um ponto que vai sempre determinar que você vai se dar bem. Mas isso eu acho que é normal, velho. Ajuda muito. Mesmo que o seu chefe seja um filho da puta, ele vai querer um tipo de pessoa assim pra poder alcançar esse tipo de cargo de confiança, que é esse tipo de gerência em que você, né, guia pessoas de alguma forma. Sim, e aí, assim, eu tô falando isso não pra me vangloriar e tal, mas só porque às vezes a gente fica... Normal, velho. Não, só porque às vezes a gente fica, assim, tão preso na rotina, tão preso nas tarefas diárias ali, que a gente nem para pra pensar nisso. E outra coisa, aliás, eu salvei o melhor pra agora, Avance. A melhor vantagem, a maior de todas. Não, eu tô pensando aqui, achei que era uma coisa, mas enfim, vai, fala. O que é? Eu posso, cara, eu viajo trabalhando. Tipo... comentamos o negócio da viagem aqui, não é que ele foi porque ele marcou, né? Como a gente falou, a questão da viagem foi que, nesse caso específico, foi um evento da empresa. Não da empresa Shopify. Que tá linkada lá, mas que a empresa que foi... A gente trabalha com eles, né? Então é uma empresa que pagou, tal, que financiou essa parada aí. Mas, se você quiser, você viaja pra qualquer lugar e trabalha ali tranquilamente. Isso, inclusive... Se tiver a conexão com a internet. Claro, isso é sempre importante. Inclusive, ano passado, por exemplo, eu viajei... Assim, viajar trabalhando. Eu viajei pra BH, pro Zeuá, Estados Unidos e no final do ano pra Brasília. Esses 3 lugares eu tava trabalhando enquanto eu viajava. Olha só. Então eu visitava os lugares assim de noite e no final de semana. E esse ano eu acho que eu não vou fazer isso.
em nenhum momento, porque as viagens que eu tenho, que eu não posso falar ainda, mas as viagens que eu tenho são Da empresa. ou da empresa ou de férias. Entendi. Entendi. Ah, não, uma viagem que eu posso falar é que semana que vem eu vou pra Front em Sampa, que é uma conferência de front-end. Mas aí é uma coisa que você que organizou, não tem nada a ver assim, que a empresa mandou você, né? Não, mas. Tipo, eu tive a ideia, eu organizei, paguei e tal, mas eles vão me reembolsar uma parte lá, como é uma coisa de conferência de. Ah, entendi. Ah, eles reconhecem, Então eles tipo assim, valorizam. eu quero ir e tal, eu vou nessa parada. E eles reconhecem que isso é um ganho pra empresa de alguma forma e que eles conseguem te remunerar. Sim. Pelo menos curtir a parte da parada. Né? E tipo. Interessante. Se eles não fizessem isso, eu iria de qualquer jeito. Não, mas é isso que eu tô falando. Tipo assim, você vê que é uma visão da... Eu consigo enxergar, tipo assim, um certo tipo de caráter entre empregado, né, e chefe. Isso, empresa. Empresa e empregado, porque você tá vendo, você só comunicou, ou você não exigiu isso. Não. E eles têm esse timing, claro, eles te conhecem de alguma forma, e eles têm esse timing, esse pensamento, todo esse know-how pra, tipo, ok, ele tá indo pra uma parada que pode beneficiar a gente. Ele pode conseguir um contato, ele pode trazer uma ideia nova, ele vai adquirir experiência de alguma forma que vai beneficiar a gente. Então vamos incentivar esse cara. E aí, isso não é comum aqui, não. entendeu? E aí, acho que é legal finalizar com isso, porque pra você trabalhar de forma remota ou pra uma empresa contratar pessoas que vão trabalhar de forma remota, precisa de ter muita confiança entre as partes. Entendi. Tipo, muita mesmo, sabe? Tanto eu tenho que confiar que a empresa vai me pagar pelo serviço que eu tô fazendo, Velho. que essa é uma coisa que também muita gente já me perguntou, tipo, como é que você sabe que eles vão te pagar? Aí eu falei, como é que eu sei que uma empresa daqui vai me pagar também? Enfim, então tanto essa parte como também a empresa tem que acreditar no cara que ele vai desempenhar a função dele da melhor forma e vai ser justo e, enfim, não vai, por exemplo, vazar informação da empresa para outros lugares e tudo mais. Então, acho que para finalizar é legal falar isso, assim, que o principal nesse modelo de contratação é a confiança e justamente essa confiança que proporcionou isso também, por exemplo, de eu ir semana que vem lá para Front em Sampa, ou de eu ir pro Canadá há 2 semanas atrás. Então, tipo, no final de tudo é isso, cara. Confiança. Interessantíssimo. É isso aí, então. Acabou? Acabou, cara.